A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amada igreja. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Depende do horário que você estiver assistindo essa aula, esse vídeo. Eu quero convidar você a estudar comigo a terceira lição da nossa revista Cristão em Tempo Integral. As lições anteriores que foram abordadas, o primeiro capítulo por mim, primeira lição por mim, a segunda pela professora Solange. Faço a mordomia, a primeira a doutrina da mordomia e a segunda, a oportunidade da vida, a oportunidade de ser um obreiro fiel do Senhor, a oportunidade que nós temos de ser um mordomo do Senhor, o privilégio que nós temos, E a terceira lição não vai ser muito diferente do que foi abordado nas duas anteriores, que também tem um pouco da mordomia, mas focado na participação. Qual é a sua, a minha, a nossa participação no reino de Deus? Você sabe qual é a sua participação no reino de Deus? Todos nós temos participação no reino de Deus, uma participação específica. Todos nós somos chamados para participar do reino de Deus. E que reino é esse? Qual a minha participação? Qual a minha responsabilidade nesse reino? Então nós vamos abordar os tópicos, vamos passar as lições e vamos entender a nossa participação, a nossa responsabilidade nesse reino. Pegue a sua Bíblia, pegue o seu caderninho, sua caneta e vamos estudar e ouvir aquilo que Deus tem a falar conosco. O alvo da lição de hoje é entender a importância de participar ativamente do reino de Deus. Ou seja, é participar de forma ativa no reino de Deus. É entender que nós somos privilegiados por participar desse reino. A importância de participar do reino de Deus e tudo o que ele tem e tudo o que nele há. Se nós somos mordomos, se nós entendemos nas duas lições a importância da mordomia, que eu devo ser um servo fiel, essa servidão, esse serviço que eu tenho ao Senhor, ele deve ser expressado através do quê? Da minha participação ativa no reino dele. Então, o alvo da nossa lição é entender exatamente isso, que eu sou um servo fiel e todo servo fiel deve participar de forma ativa no reino de Deus, não transferindo a responsabilidade que é minha ao outro, não procrastinando, deixando para amanhã, o chamado empurrar com a barriga, deixando, não. A minha responsabilidade no reino de Deus, ela é relevante e ela deve ser cumprida conforme os padrões e a ordem do Senhor a cada um de nós. Então, o alvo da nossa lição é esse. E você vai entender, e já está entendendo, que você é importante, que você tem grande relevância no reino de Deus. O reino de Deus. O reino de Deus, ele se estende até onde? O reino de Deus, ele se estende à igreja. A igreja de Cristo, ela é o reino de Deus. A minha família, a sua família, ela é o reino de Deus. As pessoas, a humanidade, toda a criação, ela é o reino de Deus. O que você acha em relação a isso? Tudo pertence a Deus. O reino de Deus é o domínio sobre todas as coisas. Tudo está debaixo das mãos de Deus. Tudo está sob o controle de Deus. Romanos capítulo 11
versículo 36, que vai ver uma canção de Paulo, ele vai ser bem claro em relação ao poderio de Deus, ao senhorio de Deus, em relação ao universo, em relação a toda a criação, em relação ao seu reino. Então, abra sua Bíblia lá, dá um pause no vídeo e abra sua Bíblia em Romanos 11, 36. Diz assim: porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. Glória, pois a ele eternamente. Amém. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então, entendemos que o reino de Deus pertence a ele. Tudo pertence a ele. Tudo que há nesse mundo pertence a ele. Toda a criação pertence a ele. Então, o reino de Deus é todo o domínio que ele tem. Segundo ponto sobre o reino de Deus é como nós temos participado desse reino. De que forma eu e você, nós estamos participando do reino de Deus? De forma passiva ou de forma ativa? O que você acha? Faça aí uma análise, uma autoanálise. Faça uma introspecção. Veja dentro de você, será que eu estou sendo um servo fiel? Será que eu estou sendo um mordomo fiel? Será que eu trabalho, eu participo ativamente no reino de Deus? Aquele que participa de forma ativa é aquele que desfruta o máximo desse reino. Você tem desfrutado ao máximo o reino de Deus? E não só desfrutado, mas também apresentado àqueles que estão fora. Então eu desfruto desse reino, eu desfruto de tudo aquilo que Jesus me deu, tudo aquilo que Jesus proporcionou a mim. E não só guardo para mim, mas também compartilho com o meu próximo. Principalmente com aqueles que estão fora desse reino, com aqueles que não são ainda participantes desse reino. Estão no reino, certo? Que são criação, são criatura, mas não participam deste reino. Então, o ID que Jesus nos ordenou, né, é justamente chamar para dentro, buscar aquele que está fora. Então, assim, eu também sou um participante ativo. Eu também desfruto desse reino. Eu desfruto, mas também compartilho. Então, o reino de Deus é o domínio sobre todas as coisas, e uma participação ativa é desfrutar desse reino, mas também compartilhar com o outro, com o meu irmão, com você que está vendo esse vídeo, mas também com aquele que está fora, com aquele que está longe. Chamar para dentro. No slide anterior nós falamos sobre o reino de Deus e a nossa participação de forma ativa ou de forma passiva, né, em desfrutar desse reino e partilhar com o próximo, com o outro, este reino. E aqui nós vamos ver a nossa contribuição em relação ao reino de Deus. Nossa contribuição em relação àquilo que Deus tem para cada um de nós, em relação ao tudo aquilo que Ele confiou a nós. Então, quando nós não nos interessamos em participar desse reino, é sinal que estamos distante do ideal da mordomia. Quando eu não estou disposto a participar do reino de Deus, eu estou fora do alvo dele. Eu estou fora do ideal daquilo que ele deseja de mim. Ou seja, de ser um mordomo fiel, de ser um mordomo militante, de ser um mordomo que trabalhe em prol do seu Senhor. Então eu estou fora do alvo, eu estou fora da curva, eu estou fora do ideal da mordomia, fora dos padrões que Jesus tem estabelecido para cada um de nós, para todos nós. Lá em Lucas, no capítulo 11, versículo 23, Jesus ele vai ser bem categórico em relação a isso. Jesus vai expulsar um demônio de uma pessoa que estava possessa, e ela estava muda,
E quando ele expulsa o demônio, as pessoas que estavam ali em volta de Jesus, ao invés de se maravilhar com aquilo que Jesus havia feito, ouvir pelo menos os ensinamentos de Jesus, alguns foram criticados. Esse cara aí é feiticeiro, esse cara aí é filho de Beelzebul. Então Jesus ele vai censurar aquelas pessoas e no final ele vai dizer, olha, quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Então o texto apresentado nesse contexto aqui que nós estamos estudando é bem claro. Aquele que não se interessa em participar do reino de Deus, este espalha. Aquele que não tem o interesse de estar no ideal, no padrão de Deus, esse é contra. Então, se você não é um mordomo fiel, se nós, não seguimos os padrões, o ideal de Deus, nós estamos espalhando. Nós não estamos somando no reino de Deus, nós somos contra o ideal de Deus. Então, muito cuidado em relação a isso. Lucas, capítulo 11, versículo 22, 23, ele é bem claro em relação a isso. E a minha contribuição, ela pode se estender, de acordo com a lição, em 3 partes. E nós vamos falar um pouco dessas 3 partes. A primeira parte, como eu posso contribuir com o reino, com aquilo que eu sou. Então, o primeiro ponto é, eu posso contribuir com o reino, com aquilo que eu sou. A sua participação começa com o seu bem mais precioso, a sua vida. A nossa participação no reino de Deus começa com o nosso bem mais precioso, que é a nossa vida, que é entregar a nossa vida totalmente a Deus, que é confiar totalmente ao Senhor. E aí eu quero convidar você a abrir o seu texto, a sua Bíblia, lá no livro de Salmos, capítulo 31, versículo 15. E aí nós vamos ler, nós vamos analisar, e você vai entender o que de fato é se entregar a vida na mão desse Deus. Salmo 31, 15, o salmista vai dizer assim: alguns atribuem esse salmo, a maioria a Davi, e outros atribuem esse salmo a Jeremias, que pareça, mas a grande parte dos teólogos atribuem a Davi esse salmo. Então, Salmo 31, lá no versículo 15, vai dizer assim: nas tuas mãos estão os meus dias. Aqui eu coloquei outra versão. A minha versão é revisada e atualizada, de 2012. Mas aqui eu peguei outra versão. Fala tempo, mas não muda muita coisa. Nas tuas mãos estão os meus dias. Livra-me das mãos dos meus inimigos e dos meus perseguidores. Salmista, no capítulo 31 todo, você vai entender que ele ali está sendo perseguido. A experiência dele é uma experiência muito ruim, amarga, uma experiência difícil. E a gente entende no capítulo 31, no capítulo 31 de Salmos, que toda a experiência, toda a dificuldade, toda a dor, quando nós confiamos em Deus, quando nós expressamos o compromisso em Deus, a confiar em Deus, a dificuldade ela se torna mais suportável. Deus ele nos livra da dificuldade, Deus ele nos dá o refrigério, Deus ele nos dá o escape. Mesmo que as dificuldades venham, não é o tema da EBD, mas é bem interessante. Mesmo que as dificuldades venham, Deus ele está no controle de tudo. Então, o salmista ele é bem categórico. Ele, a minha vida, os meus dias estão nas tuas mãos. Ou seja, Senhor, faz de mim o que o Senhor quiser. O Senhor é soberano. Então, participar no reino de Deus é justamente isso. É se lançar nas mãos de Deus, independente das situações, independente das circunstâncias. Pode estar chovendo, pode ter um sol maravilhoso,
Você pode estar com dinheiro no bolso, você pode estar duro, desempregado, você pode estar com saúde ou doente, não importa. O que importa é que nós temos que nos lançar nas mãos do Senhor. O primeiro passo para sermos um mordomo fiel, para estarmos no ideal, no padrão da mordomia, é nos lançar, é entregar nossa vida nas mãos de Deus. E confiar em Deus é ter o compromisso com Ele de entregar totalmente a nossa vida nas mãos dele. E é o que o salmista vai estar dizendo. No versículo 11, quando você ler, você vai entender que ele vai dizer o seguinte: olha, eu sou um opróbrio, eu sou uma vergonha, eu fui colocado como uma vergonha pública. Os meus inimigos riem de mim. Os meus amigos se afastam de mim, os meus vizinhos se afastam de mim. Alguma coisa ali aconteceu. Ele vai expressar as perseguições que ele vai ter. E no versículo 14, versículo 13, ele vai dizer assim: pois tenho ouvido a murmuração de muitos, terror por todos os lados, conspirando contra mim, tramam tirar a minha vida. Versículo 14, a chave da solução. Quanto a mim, ele dizendo, confio em ti, Senhor. Estão tramando contra mim, querem a minha vida. Eu sou uma vergonha, eu sou visto como uma vergonha na minha comunidade. Mas, enquanto a mim, Senhor, eu confio em ti. E aí no versículo 15 ele vai dizer, olha, nas tuas mãos entrego os meus dias. Primeiro passo para a mordomia, primeiro passo para a contribuição do reino, no reino de Deus, é entregar a nossa vida nas mãos dele. Primeira coisa que nós vamos fazer é entregar a nossa vida nas mãos dele. E entregar a nossa vida na mão de Deus é confiar plenamente em Deus em todo o tempo, na vida ou na morte. Ele estará sendo perseguido, estará sendo caluniado. E mesmo na situação adversa da vida do salmista, Davi, ele vai dizer, enquanto a mim, eu confio em ti, ó Senhor. Então, primeiro ponto de um mordomo fiel, de uma contribuição no reino de Deus, é entender que a nossa vida deve estar na mão dele. Leia também Jeremias 18, versículo 4, versículo também muito conhecido, né? Ele vai dizer assim, como o vaso que ele fazia de barro, quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso conforme o que pareceu bem aos seus olhos. Deus leva Jeremias até uma olaria, você conhece o texto, e ali Deus vai dar uma aplicação a Jeremias, vai ensinar a Jeremias que é o seguinte, ó, o controle de tudo está nas minhas mãos. Assim como o oleiro formou o vaso e o vaso se quebrou, o vaso apresentou um defeito, apresentou um problema, apresentou uma rachadura, no momento de se fazer ele se desfez, o oleiro pegou o barro e refez o barro conforme a sua vontade. Assim é o Senhor. Quando nós nos entregamos nas mãos de Deus e confiamos plenamente nele, é Deus que vai nos moldar, é Deus que vai nos capacitar. A nossa contribuição no reino é de acordo com os dons e talentos que Deus dá a cada um de nós, a mim e a você. Então, quando você colocar a mão no arado, quando você empregar a sua contribuição, acredito que você já está empregando a sua contribuição no reino de Deus, não se preocupe com o que você vai falar, com o que você vai fazer. Claro, se capacite, se for possível estude, corra atrás das informações, né? É muito bom estudar, mas o entendimento, a capacidade, o talento, o dom, este vem do Senhor, que é o oleiro, né? Que é o oleiro que vai moldando o barro. E nós somos o barro e ele é o oleiro.
contribuímos com aquilo que somos, com a nossa vida, com os dons e talentos, dando continuidade aos dons e talentos, nós agora contribuímos com aquilo que Deus colocou à nossa disposição, aquilo que Deus colocou à minha disposição. O que Deus tem colocado à sua disposição? Você sabe os seus dons e talentos, aquilo que Deus tem colocado para você empregar no seu reino, para você trabalhar no reino de Deus, para que você possa colocar à disposição de Deus. Então entenda que nós participamos do reino dele, de Deus, com aquilo que ele colocou em nossas mãos. Aquilo que Deus colocou, todos os recursos, sejam eles espirituais, sejam eles materiais, intelectuais, seja o que for, Deus colocou à sua disposição para que você coloque à disposição dele, para que você coloque à disposição do reino dele, para que você seja de fato um mordomo fiel, um mordomo que esteja debaixo de acordo com o ideal, com o padrão dele. Se entregamos a vida a Deus, se eu entrego aquilo que sou a Deus, eu também entrego aquilo que ele me deu. Coloco à sua disposição aquilo que ele me deu. Mateus 25, capítulo 25, versículo 14, versículo 30, é um texto que espelha muito bem isso que nós estamos falando, a parábola do servo fiel. É um texto escatológico, né? Jesus vai falar sobre o princípio das dores, e a parábola do servo fiel, depois você vai ler em casa, o Senhor, que faz a referência aí ao próprio Deus, ele entrega uma responsabilidade aos seus 3 servos. A um servo ele entrega 5 talentos, a outro ele entrega 2 talentos, e ao outro ele entrega 1 talento, de acordo com a sua capacidade. Então entenda, o primeiro ponto é que Deus ele nos dá responsabilidades, que foi o que aconteceu. O Senhor ele dá responsabilidade àqueles servos de cuidarem daquele talento, de multiplicarem aquele talento, dinheiro, no caso, né? E esses servos, 2 desses servos vão fazer exatamente isso. Então Deus dá responsabilidade a cada um de acordo com a capacidade que ele entende, que ele vê em cada um de nós, que nós temos em administrar aquele recurso. Deus não vai me chamar para uma responsabilidade no seu reino, na sua igreja, se eu não tenho a capacidade para exercer aquilo dali. Não que ele não possa me capacitar. Como eu falei anteriormente, ele nos capacita. Mas Deus não é incoerente. Deus não é incoerente. Deus ele vai me chamar, vai chamar você, vai nos chamar para uma área específica ou para áreas específicas no seu reino, aonde nós poderemos exercer com excelência um trabalho, em qualquer área. Se Deus te chamou para trabalhar com criança, você vai ser um excelente educador infantil. Se Deus te chamou para trabalhar com idoso, se Deus te chamou para trabalhar com adulto, com adolescente, se Deus te chamou para trabalhar na portaria, na garagem, estacionamento, se Deus te chamou para a equipe das irmãzinhas de oração, se Deus te chamou para o evangelismo e missões, eu não sei para onde Deus te chamou. O que eu sei é que Deus te chamou. O que eu sei é que Deus colocou em nossas mãos talentos, responsabilidades que devem ser multiplicadas, que devem ser bem administradas. Se eu me torno um servo mau e negligente, que recebo um talento, mas não o administro, não multiplico, eu simplesmente me contento a ser apenas um espectador de culto. Nada mais. Nada mais. Apenas uma pessoa que irei me contentar em assistir os cultos dominicais, semanal, no caso, e nada mais. Não vou acrescentar nem vou somar. Este servo mau e negligente, que enterrou esse talento, que é o que talvez nós estejamos fazendo, enterrando o talento que Deus nos deu, simplesmente receberemos a punição de Deus. O texto é bem claro em relação a isso.
texto escatológico, e é o que Jesus está querendo dizer. É a questão daquele servo que diz: Senhor, em teu nome expulsei demônios, em teu nome fiz isso, aquilo outro. Apartai-vos de mim, maldito, porque eu não vos conheço. Porque não multiplicou, não fez nada daquilo, foi negligente, foi mal, foi preguiçoso. Então nós temos que fugir dessa realidade da procrastinação, fugir da realidade da comodidade, né? Da preguiça. Ah, não, eu não faço, mas tem outro que vai fazer. Não, irmão. Cada um de nós tem uma responsabilidade, tem um talento que deve ser multiplicado, e esse talento Deus deu a cada um de nós. O único talento que Deus não nos deu foi o talento de ficarmos parados. Prosseguindo, participando do reino, na verdade, estamos devolvendo a Deus aquilo que Ele mesmo nos tem dado. Quando participo a Deus, no reino de Deus, lembra lá Mateus 25? O Senhor, Ele dá aos servos os talentos para que os servos multipliquem esses talentos. Deus nos dá dons e talentos. Deus nos dá recursos. Tudo que você tem foi Deus que te deu. Você trabalhou, recursos financeiros. Você trabalhou, você estudou, você progrediu, amém? Mas lembra que quem está ao teu lado é Deus. Quem guardou a tua saída, a tua entrada, quem te deu o intelecto, quem te deu inteligência, quem te deu paciência, Deus te deu resiliência, é Deus que te deu. Então tudo isso, todo esse recurso que agora você tem, financeiro, espiritual, que for, é para empregar na obra dele, no reino dele, em prol de Deus. E quando eu trabalho, quando eu direciono o meu talento para o reino de Deus, eu automaticamente direciono o meu serviço, a minha mordomia ao meu próximo. Isso é categórico, categórico. Não tem como servir a Deus se eu não servir ao outro. Não existe, eu não conheço um evangelho diferente desse, no qual eu sirvo a Deus, eu amo a Deus, mas se eu não amar ao próximo, se eu não servir ao próximo, isso não é evangelho. Pode ser qualquer outra religião, mas não é evangelho. E lá em 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 9 ao versículo 14, é algo bem interessante que Davi vai expressar também, né? O povo se reúne para contribuir com alegria, todo o seu coração, começa lá a entregar os seus tesouros para Davi, para que o templo fosse construído, a toda uma preparação. Então Davi vai fazer preparação, e no versículo 9, Davi vai expressar a sua alegria em relação àquela movimentação do povo. O povo dá com o coração, o povo dá com alegria, dá com prazer. Olha o que ele vai falar no versículo 9 ao versículo 14. Abra sua Bíblia aí, dê um pause, que nós vamos ler juntos. Versículo 9. E o povo se alegrou, porque contribuíram voluntariamente, porque com o coração perfeito, voluntariamente deram ao Senhor, e também o rei Davi se alegrou com grande alegria. 10. Porque isso Davi louvou ao Senhor na presença de toda a congregação. E disse Davi: Bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai de eternidade em eternidade. Tu és Senhor, a magnificência e o poder e a honra e a vitória e a majestade, porque teu é tudo. Mais uma vez, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino, e tu te exaltaste por cabeça sobre todos. Ele afirma que tudo pertence a Deus. Versículo 12. E riquezas e glória vêm diante de ti, e tu dominas sobre tudo, e na tua mão há força e poder.
e na tua mão está o engrandecer e o dar força a tudo. Versículo 13. Agora, pois, ó Deus nosso, graça te damos e louvamos o nome da tua glória. Agora, preste atenção no versículo 14. Porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos oferecer voluntariamente coisas semelhantes? Porque tudo, mais uma vez, ele afirma, porque tudo vem de ti e do que é teu te damos. Tudo vem de ti e o que é teu te damos. Tudo que nós temos pertence ao Senhor e devolvemos a Ele parte daquilo que Ele nos deu. Dízimos e ofertas, nossos dons, nosso talento, o nosso tempo, a nossa vida, o nosso intelecto, tudo que temos nós devolvemos a Deus. Então não pense você, pelo fato de você estar envolvido em alguma atividade, eu também, tá? Me envolvo nisso, que nós estamos fazendo um favor à igreja, um favor a Deus, que nós estamos barganhando com Deus, fazendo um acordo com Deus. Negativo. Nós estamos devolvendo aquilo que Deus nos deu. Então, o segundo ponto é como posso contribuir com aquilo que Deus colocou à minha disposição, desenvolvendo os dons e talentos que Deus confiou a cada um de nós e devolvendo ao próprio Deus, ao reino dele, aquilo que ele confiou a cada um de nós. Chegamos no terceiro ponto da lição, terceiro e último ponto da lição. Nos slides anteriores falamos sobre nós, um pouco sobre a nossa responsabilidade no reino de Deus, em doar a nossa vida, doar tudo que temos e tudo que somos, devolver a Deus os dons e talentos que Deus nos deu. E agora, o terceiro ponto da lição e último é o método de Deus. Que método de Deus é esse? O método de Deus é a participação. Se eu participo com aquilo que eu tenho, com aquilo que eu dou, aquilo que Deus me deu, eu dou a Ele, Deus participa nesse reino que é dele com a interação. Então Deus ele resolveu nos dar a chance de interagirmos com Ele nessa tão grande tarefa que é administrar o seu reino, que é administrar tudo aquilo que Ele formou, que Ele criou. Então, Deus quando cria o cosmos, Deus quando cria o universo, Deus quando cria o mundo, Ele poderia utilizar qualquer outro tipo de método. Ele é Deus, Ele é soberano. Mas Ele escolheu interagir conosco. Ele escolheu se relacionar conosco. Ele escolheu estar próximo de nós. Devido ao nosso pecado, o pecado de Adão e Eva, nós fomos afastados de Deus. Mas Jesus Cristo, que é o caminho, que é a verdade, que é a vida, nos uniu ao Pai. Então hoje Deus nos vê como filho, herdeiro, servo e amigo. Então nós participamos no reino de Deus. Por quê? Participo do reino porque sou filho, sou herdeiro, sou servo e sou amigo. Entenda, querido, que você é filho de Deus, que você é herdeiro de Deus, que você é amigo de Deus, que você é próximo de Deus. E Deus permite isso porque Deus deseja interagir conosco. Deus deseja relacionamento conosco. Deus deseja participar da nossa vida. Para isso é necessário que nós venhamos permitir, venhamos deixar. Eu deixei algumas referências aí, né? Filho, João capítulo 1, versículo 12, herdeiro, Gálatas capítulo 4, versículo 7, servo, 1 Pedro capítulo 2, versículo 16, e aquele que eu mais gosto, que é amigo, João capítulo 15, versículo 15, Jesus vai dizer aos seus discípulos:
não, já vos não chamarei servos, não vos chamo mais servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Então, nós não somos mais servos, né? Servos da lei, nós não somos mais servos do pecado, nós somos amigos de Deus, porque tudo Deus nos fez revelar, nos fez conhecer. Então, se nós estamos ligados a Ele, nós estamos interagindo com Ele, se nós permitimos que Jesus venha participar da nossa vida e participamos do reino dele, então nós somos amigos de Cristo. Então seja um amigo de Cristo, seja um servo fiel, seja um herdeiro do Senhor. Entenda que Deus tem mais maravilhas, tem bênçãos para todos nós, mas para isso é necessário que façamos a nossa parte com amor, com dedicação, com carinho, com afinco, sem olhar para trás, sempre para frente, porque Deus tem o melhor para cada um de nós. Chegamos finalmente à nossa conclusão, à nossa aula de hoje. Espero que tenha contribuído muito com você. Espero que Deus tenha falado com você assim como falou comigo. Peço desculpa aos irmãos se porventura alguma palavra não soou bem ao seu ouvido, mas entenda que vem de Deus, a palavra de Deus, não inventei nada, né? Embora as palavras são minhas, mas aquilo que está na Bíblia, eu acredito que é a palavra de Deus. Então, nada mais, nada menos que eu fiz foi trazer à luz a palavra de Deus. Então, entendamos a nossa responsabilidade no reino dele, entendamos que nós somos mordomos fiéis a ele, entendamos que nós temos dons e talentos que devem ser desenvolvidos em prol do reino dele, que nós não estamos barganhando com Deus, estamos fazendo favor a Deus, mas estamos devolvendo a Deus aquilo que pertence de fato a ele, né? E que Deus decidiu, por escolha dele, por amor dele, se relacionar com a humanidade, interagir com a humanidade. Deus nos escolheu como servos, como filhos, como amigos. Então, é um presente que nós temos dele. E o maior presente que Deus nos deu é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o nosso presente, é o nosso Salvador, ele é o nosso remidor. Então, tenhamos isso em mente, que o reino de Deus não acabou, não parou, continua crescendo, continua em movimento, e nós fazemos parte dele. E eu quero deixar aqui o último versículo para você meditar, Colossenses capítulo 3, versículo 17. E quanto fizerdes por palavra ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Tudo que vier em tua mão, faça. Seja uma pregação no púlpito de uma igreja, ou seja, lavar um banheiro. Seja na sua casa, ou seja fora dela, seja no trabalho, em qualquer outro lugar. Tudo o que você fizer, faça em prol do reino dele, dando graças a ele. Porque Deus é digno de toda honra, toda glória, todo louvor pelos séculos dos séculos. Amém. Tenha um domingo abençoado, uma semana abençoada, de paz, de tranquilidade. Leia a palavra, medite, fale com o Senhor. Procure se relacionar com Ele mais. Procure interagir mais com Deus, que é o que mais Deus quer, é interagir com você. É se relacionar com você, é participar da sua vida, da sua família, do seu ministério, da sua igreja. O que mais Deus deseja é participar. Mas para isso nós temos que deixar Deus entrar, né? Eis que estou à porta e bato, aquele que permitir, aquele que abrir, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Ou seja, Jesus vai entrar, Jesus fará festa em nossa vida, Jesus transformará, mesmo em momentos de tristeza, mesmo em momentos de agonia, lá como o salmista, lá em Salmo 31, mesmo em momentos de dificuldade adversos, ele diz que eu escolho, eu confio em ti, ó Senhor. Confiemos no Senhor, entreguemos nossa vida a ele, entreguemos os nossos dons, tudo que temos, tudo que somos, tudo pertence a ele. Então não deixemos, meu irmão, de ser
servos fiéis, servos presentes e servos ativos. Tenha um domingo abençoado, já falei, uma semana abençoada, sua família seja abençoada em nome de Jesus. E Shalom Adonai.